15 coisas que fazem as mulheres se sentirem atraídas por você. A maioria dos homens pensa que atração tem a ver com o que você diz. Não tem. Tem a ver com o que ela sente. E mais importante, como esses sentimentos se acumulam até que ela não consiga pensar direito. Isso é uma cascata de sensações, não é uma grande jogada. É uma sequência de pequenos momentos intencionais que se intensificam até que todo o corpo dela esteja prestando atenção em você. Quando você entende como desencadear isso, tudo muda. Vou te mostrar exatamente como criar essa sensação. Essas 15 coisas vão derreter as mulheres. E a maioria dos homens nem imagina que elas existem. Primeiro ponto, o toque que dura 1 segundo a mais do que o esperado. Você toca o braço dela durante uma conversa. Normal. Esperado. Mas em vez de se afastar imediatamente, você deixa a mão dela por 1 segundo a mais. Esse único segundo muda tudo. O cérebro dela registra. Foi intencional? Agora ela tá pensando na sua mão. Agora ela tá se perguntando se você vai fazer isso de novo. A maioria dos caras toca e se afasta como se tivesse medo das próprias mãos. Você toca e permanece ali por um tempo. O suficiente para que ela perceba, mas não o bastante para criar um clima estranho. Essa pequena pausa indica que não é acidental. Mostra que você se sente confortável com o contato. Experimente uma vez e observe o olhar que ela lança para onde sua mão estava depois que você a afasta. Segundo ponto, falar mais perto do que a conversa exige. Existe uma distância apropriada para conversar e outra apropriada para algo completamente diferente. Você escolhe a segunda. Não tão perto a ponto de ser agressivo. Apenas perto o suficiente para que ela possa sentir seu cheiro, calor emanando do seu corpo. Ela não se afasta. Agora vocês compartilham um espaço que amigos não compartilham. Cada palavra que você diz tem um impacto diferente quando ela quase consegue sentir sua respiração. A proximidade por si só muda o significado de frases comuns. Incline-se levemente para frente quando ela estiver falando. Não anuncie. Apenas diminua a distância em cerca de 15 centímetros e permaneça ali como se fosse natural. Terceiro ponto, a maneira como sua mão encontra a curvatura das costas dela sem que ela peça. Vocês estão caminhando juntos por uma porta ou em meio a uma multidão. Sua mão vai para a lombar dela. Não para empurrar, não para guiar agressivamente, apenas para repousar ali com uma leve pressão. Confiante. Como se pertencesse àquele lugar. Esse ponto está diretamente conectado ao sistema nervoso dela. É protetor e possessivo ao mesmo tempo e as mulheres sentem a diferença imediatamente. A maioria dos homens ou não toca nela, ou a toca no ombro como se fosse uma colega de time. A lombar dela diz algo completamente diferente. Diz que você sabe onde colocar as mãos em uma mulher, e ela sentirá essa certeza irradiar por todo o corpo. Se você está aqui, porque quer criar momentos que as mulheres realmente se lembrem, e não apenas torcer para que aconteça, comente intenção abaixo. Assim, posso ver quem está realmente aplicando isso. Quarto ponto, deixe seu polegar se mover levemente enquanto a segura. Você está segurando a mão dela ou repousando a mão no braço dela. Em vez de contato estático, seu polegar se move, lentamente. Um pequeno toque sobre a pele dela, talvez um círculo, quase imperceptível. Mas ela percebe completamente. A pele dela está prestando total atenção agora. Esse pequeno movimento transforma um toque normal em algo eletrizante. De repente ela percebe cada milímetro de contato entre o seu corpo e o dela. Não faça isso constantemente. Apenas 1 ou 2 vezes. O suficiente para fazê-la se perguntar se você sequer percebe o que está fazendo com ela. Você percebe. Esse é o objetivo. Ponto 5. O olhar que desce até os lábios dela no meio da frase e depois volta. Ela está falando. Você está ouvindo. Seus olhos descem até os lábios dela por 1 segundo, talvez 2, e depois voltam para os olhos dela como se nada tivesse acontecido. Você não diz nada sobre isso. Não precisa. O subconsciente dela captou tudo perfeitamente. Agora ela está pensando nos próprios lábios. Agora ela está pensando nos seus. Agora ela está se perguntando quando você vai fazer algo a respeito. Preste muita atenção neste próximo ponto. É aqui que a maioria dos homens estraga tudo por ir rápido demais. Ponto 6. Recuar exatamente quando ela se inclina para frente. Ela se inclina em sua direção. O momento está se intensificando, a tensão é palpável. E em vez de acompanhá-la ali como ela espera, você recua um pouco. Apenas alguns centímetros. Não é rejeição. É atraso. O corpo dela esperava contato, e não o recebeu. Essa distância cria um pico de antecipação mais intenso do que o próprio contato teria sido. Agora ela se inclina mais. Agora é ela quem está diminuindo a distância. Agora ela está te perseguindo. Você inverteu completamente a dinâmica com um pequeno movimento para trás. Ponto 7. O aperto que se intensifica por um instante e depois se solta. Você está segurando a mão dela, a cintura, o braço, onde quer que haja contato. Seu aperto se intensifica repentinamente, firme,
intencional, inconfundível, e depois relaxa, voltando a ficar suave. Esse aperto envia um sinal direto pelo corpo dela. Diz que você está sentindo algo. Diz que você está presente neste momento. Diz que você está sendo afetado por ela. O relaxamento é tão importante quanto o aperto. Apertar e segurar dá a sensação de controle. Apertar e soltar dá a sensação de uma onda de intensidade que você escolhe controlar. Ela sentirá isso percorrer seu corpo como eletricidade. Ponto 8. Respirar contra o pescoço dela sem beijá-lo ainda. Você está perto dela. Mais perto do que o normal. Sua boca está perto do pescoço dela. Ela sabe que está ali. Ela está esperando o beijo. Mas você não o dá a ela. Ainda não. Você apenas respira. Ar quente contra a pele dela. Talvez seus lábios a rocem, mas não se comprometam com nada além disso. O corpo dela inteiro se tensiona aguardando o que vem a seguir. As terminações nervosas no pescoço dela imploram por contato. Esse momento de quase é mais intenso do que o próprio beijo seria. Mantenha o contato por 2 segundos a mais do que ela espera. Então decida se você vai dar a ela o que ela está esperando. Ou fazê-la esperar mais. Ponto 9. Dizer a ela exatamente o que você está prestes a fazer antes de fazer. Vou te beijar agora. Quero te puxar para mais perto de mim. Estou pensando em tocar seu pescoço agora. Você nomeia a ação antes de realizá-la. Por que isso funciona tão bem? Porque as palavras vêm primeiro. O cérebro dela imagina exatamente o que você descreveu. O corpo dela reage à imagem antes mesmo da realidade chegar. A expectativa se acumula sobre a expectativa. Quando você finalmente cumpre o que prometeu, ela já sentiu isso 2 vezes, uma na imaginação, outra na realidade. A cascata se duplica. Ponto 10. A pausa em que você apenas a observa como se estivesse decidindo algo. A conversa para. Você não se apressa em preencher o silêncio com palavras. Você apenas a observa. Sua expressão diz que você está ponderando algo, considerando suas opções. Decidindo algo importante, ela não sabe o que. E esse é exatamente o objetivo. O que ele está pensando? O que ele está prestes a fazer? Essa incerteza, combinada com sua intensidade calma e constante, concentra toda a atenção dela em você. Deixe a pausa se prolongar. 2 segundos. 3. Observe a respiração dela mudar. Observe-a engolir em seco. Essa é a cascata se construindo em tempo real. Ponto 11. Tocando em algum lugar inocente com uma intenção que não é. Sua mão repousa em seu joelho. Seus dedos sobem para ajeitar seu colar. Você afasta uma mecha de cabelo do rosto dela. O local é completamente inocente, nada que alguém possa questionar. Mas a energia por trás disso não é nada inocente. É a incompatibilidade que afeta. Ela não consegue dizer isso explicitamente, você está apenas ajustando o colar dela. Mas ela sentiu a carga por trás do gesto. Ela sentiu seus dedos demorarem em sua clavícula por meio segundo a mais do que o necessário. O contexto diz que é amigável. O subtexto diz algo completamente diferente. O corpo dela responde ao subtexto todas as vezes. Ponto 12. A maneira como você guia o corpo dela com pressão, não com palavras. Você quer que ela se vire, você não diz vire-se. Sua mão no quadril dela aplica uma pressão firme e ela se move com ela. Você a quer mais perto. Seu braço ao redor da cintura dela a puxa suavemente e ela vem até você sem pensar. As palavras explicam o que você quer. O toque comanda. Quando você a guia fisicamente, com confiança, sem hesitação ou desculpa, ela se sente conduzida de uma maneira que ignora completamente o pensamento racional dela. O corpo dela simplesmente responde antes que a mente consiga acompanhar. Essa entrega à sua direção é exatamente o que ela deseja. Ponto 13. Fazê-la esperar quando ela tenta diminuir a distância. Ela se move em sua direção. Ela quer contato agora. E em vez de lhe dar isso, você a mantém ali, mãos firmes em seus quadris, mantendo 15 centímetros de distância carregada entre seus corpos. Suas testas podem se tocar, suas respirações se misturam, mas você não a deixa diminuir essa distância final. Ela se inclina levemente para frente, desejando. Esse desejo é cascata em sua força máxima. Você controla completamente quando ela se rompe. 10 segundos disso a desestabilizarão mais do que 1 hora de contato apressado e impaciente jamais conseguiria. Ponto 14. O quase sussurro que a faz prender a respiração. Você abaixa a voz. Baixa, silenciosa, quase íntima. Ela precisa se concentrar completamente para ouvi-lo. Talvez ela se incline mais para perto apenas para captar as palavras. Sua respiração falha levemente porque vozes baixas sinalizam intimidade, segredo, algo destinado apenas a ela. Quase não importa o que você realmente diz. É inteiramente como você diz. Como se fosse apenas para os ouvidos dela. Como se você estivesse compartilhando algo que ninguém mais pode ouvir. Esse tom desperta algo primitivo nela. Use isso imediatamente antes de intensificar o contato físico e observe o que acontece com ela. 15 pontos. Deixa sentir o quanto você está afetado sem dizer uma palavra.
Ela precisa saber que não é uma relação unilateral, que você não é uma estátua insensível aplicando técnicas nela. Mas ela não precisa ouvir isso através de palavras, ela precisa descobrir através do seu corpo. Sua respiração muda quando ela te toca. Suas mãos a apertam um pouco mais quando ela se move de uma certa maneira. Você expira bruscamente contra a pele dela quando ela se aproxima. Você não anuncia, estou tão atraído por você agora. Você a deixa descobrir por si mesma. Essa descoberta, perceber o efeito que ela tem sobre você, completa a cascata. Agora é totalmente recíproco, agora é eletrizante. Agora nenhum de vocês consegue pensar em mais nada. Essa é a cascata de sensações. Não um movimento isolado, uma sequência que se constrói. Cada momento se soma ao anterior até que ela esteja completamente presente, completamente focada em você, completamente se entregando ao peso de tudo que está sentindo. Mas eis o que a maioria dos homens não percebe, às vezes ela já está fazendo a parte dela. Às vezes, o que parece ser um afastamento ou perda de interesse é, na verdade, o oposto. É uma tensão se acumulando dentro dela, com a qual ela ainda não sabe o que lidar. E se você interpretar mal esse momento, vai se afastar justamente quando deveria estar se aproximando. O próximo vídeo explica exatamente como isso se manifesta do ponto de vista dela, os sinais sutis de que o que parece ser distanciamento é, na verdade, desejo sem ter para onde ir ainda.